Bom dia, irmãos e irmãs da classe Santuário, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos iniciando mais um mês de atividades, isso significa uma nova temática aí em vista. Estou aqui passando para fazer este momento de acolhida, e dizendo o que nós estamos trazendo de proposta temática, é claro, considerando o tema geral, conforme o nosso calendário eclesiástico, o que nós definimos como sugestão para as reflexões, tanto a de hoje, que será conduzida pelo pastor Geiso, conhecido, da comunidade de Nazaré, membro da nossa igreja, e o que nós também traremos para as próximas semanas, para os próximos domingos. Então, como tema, como tradicionalmente Nazaré tem trabalhado ao longo dos anos, o mês de maio dedicado à família, e nós estamos definindo como eixo temático, assim, o eixo norteador das reflexões, o tópico, a teologia das relações familiares. Nós vamos trazer aqui algumas narrativas bíblicas e nós vamos trabalhar a teologia dessas relações familiares. As relações pais, mães e filhos, a relação familiar entre irmãos e irmãos, como, por exemplo, a narrativa de Jacó e Esaú, que estará sendo aí refletida no próximo domingo. Enfim, nós vamos trazer algumas narrativas, alguns exemplos, alguns episódios, onde vamos explorar essa questão da teologia das relações familiares. Então, façam bom proveito, e acompanhem as nossas reflexões, compartilhe o nosso link para os seus conhecidos, seus familiares, parentes, amigos, para que eles possam também acompanhar, mesmo de longe, à distância, de forma virtual, as nossas reflexões, os nossos debates e, por que não, as nossas provocações. O mais interessante das nossas reflexões é nós trazermos algumas provocações, algumas inquietações que nos estimulem, que nos impulsionem, que nos motivem a pensarmos além daquilo que está na mera letra, aquilo que está na superficialidade do texto e da narrativa bíblica. Então, vale a pena, pessoas foram convidadas, como temos feito aqui ao longo desses meses, durante esse período pandêmico. Então acompanhe conosco, junte-se a nós, que com certeza teremos um mês de maio bastante enriquecedor. E também não poderia deixar de agradecer aos irmãos e às irmãs que participaram durante as nossas programações, atividades da nossa classe no mês de abril. Então, gratidão a cada um e cada uma de vocês, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Então, no mais, vamos agora chamar o nosso querido irmão, pastor Geiso, que estará tratando, abrindo, na verdade, essa série de reflexões intitulada A Teologia das Relações Familiares. Antes que eu esqueça também, hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, queremos aí também agradecer a Deus pela vida de cada trabalhador e de cada trabalhadora da nossa comunidade, pedindo a Deus também por aqueles e aquelas irmãos e irmãs que estão aí nos seus desafios diários, à procura de emprego. Nós temos visto que não tem sido nada fácil, e além do mais, isso tem intensificado com o retrocesso das leis trabalhistas, infelizmente, mas não poderíamos deixar de mencionar esta data, que também é muito importante e relevante para a Igreja Batista Nazaré, que tem sido essa comunidade ao longo dos seus 47 anos, uma igreja de luta, resistência e fé. Um ótimo domingo para você, meu irmão, minha irmã, e para toda a sua família, já que nós estamos iniciando o mês da família, então vamos pedir a Deus pelas nossas famílias. Um forte abraço, um beijo no coração, cheiro, e continue acompanhando a nossa programação desse domingo. Tchau, tchau. Vem, Senhor Jesus,
já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão. Amém. Façamos o homem à nossa imagem. É uma decisão coletiva de uma criação coletiva. E essa sagrada semente de coletividade foi semeada em um jardim. Adão e Eva somos nós. E a sua saga é um rito pessoal reproduzido por cada uma e cada um de nós. Individualmente nascemos em estado de natureza e inocência, até que, socializados, conhecemos os prazeres e dores da experiência do eu, que vai se manifestando na busca por independência e autonomia e liberdade, vontade e curiosidades e questionamentos e subversões e fome de mais conhecimento, inclusive. E nós crescemos, e a consciência antes limitada à luz amplia-se para o todo, que abrange luz e sombras. Adão e Eva somos nós. E sua saga não é apenas rito individual, mas também social, reproduzido pela minha e pela sua família. Ah, queridos, como nós éramos inocentes. Não enxergávamos as sombras do outro à nossa frente, que dirá as nossas próprias. E a leveza dessa alienação cega sobre nós e o outro talvez seja
a maior bênção da ignorância. Mas quem quer ser ignorante? Queremos ser conhecedores e conhecedoras do bem e do mal, inclusive. A alienação pode ser prazerosa e confortável, mas o conhecimento empodera, alimenta. E como um bebê, temos o impulso natural de abrir os olhos mesmo à agressão da luz quando esta, pela primeira vez, penetra as nossas retinas para, enfim, enxergarmos, para, enfim, conhecermos o mundo à nossa volta e a irresistível dor de conhecer, inclusive. Ainda doloridos pela perda do conforto da inocência, finalmente conhecemos o outro e a nós mesmos. Éramos inocentes em muitos sentidos. Eu pensava que era perfeito e projetei o mito da minha perfeição sobre Rúbia, que também estava confortável ali na leveza da sua inocência sobre si e sobre mim. A sua própria experiência do Éden. Sequer enxergávamos nossas incongruências. Criamos que éramos um, comungando e gozando os prazeres paradisíacos para todo sempre. Amém. Mas caímos do jardim quando finalmente enxergamos, quando finalmente nos tornamos conhecedores. Experiência de queda e ascensão. Queda da condição de inocência, ascensão à condição de consciência. Então disse o Senhor Deus: eis que a humanidade se tornou como um de nós, conhecedora do bem e do mal. Gênesis 3:22. Quem gosta de antigos contos pode gostar do mito pré-judaico sobre a primeira mulher do Éden, Lilith, nascida do barro, juntamente com Adão, conscientizou-se de sua condição de igualdade, questionou a hegemonia masculina e se negou a submeter-se a ele. Escolheu não mais conhecer as possibilidades restritas àquele paraíso e saiu do Éden para conhecer a construção da sua própria jornada individual. A serpente, posterior manifestação de Lilith e símbolo da sabedoria humana entre os antigos, num ato de subversiva sororidade, oferece a Eva o poder de também conhecer, e Eva se apropria do conhecimento e do poder de conhecer e o compartilha com Adão, com quem desfrutava os prazeres e dores da inocência e com quem passaria a desfrutar agora os prazeres e dores da consciência. Eu e Rúbia já pensamos, a exemplo de Lilith, em tomar diferentes rumos, a fim de conhecer os prazeres e dores de não permanecer juntos. Mas para mim e Rúbia foi desejoso e possível, após o exílio do Éden, conhecer a experiência de reconstruir nossa relação ou uma nova relação menos paradisíaca, menos leve, mais madura, difícil e consciente, vivendo os prazeres e dores de permanecermos juntos. Prazeres e dores de um amor um pouco mais amadurecido. Confesso, às vezes sinto falta de estar só. Mas do paraíso, desse paraíso da solitude, caí. Ao escolher dia após dia conhecer os prazeres e dores de estar com ela. E eu não estou arrependido dessa minha queda, porque encontrei um novo solo a ser cultivado fora desse paraíso de solitude.
Entre os conhecimentos adquiridos e exílios sofridos, aprendemos que não é possível conhecer tudo, porque conhecer algumas coisas implica deixar de conhecer outras. Lilith não estava errada. Então disse o Senhor Deus: eis que a humanidade se tornou como um de nós, conhecedora do bem e do mal. Gênesis 3, 22. E todo esse conhecimento e suas implicações legou-nos mais do que culpa e dor. Legou-nos, inclusive, conhecer os limites do próprio conhecimento e algumas estratégias bem importantes para lidar com essa fome insaciável de conhecer sempre mais. Conscientes, mesmo de fora do paraíso, encaremos o deserto a ser atravessado na busca de solo fértil, a ser cultivado, e cultivemos. Não é sobre preservar relações a todo custo, é sobre construir o próprio jardim. E nesse sentido, aprendo com Adão, Eva e Lilith. Outros e outras já saíram do paraíso, já viveram seu exílio, de mãos dadas ou não. Filhas e filhos de Deus seguiram em sua busca digna e legítima por terra fértil para o cultivo de novos jardins e o plantio de boas sementes. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. De frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. O dia 1º de maio é o Dia do Trabalhador e, com isso, a Igreja Batista Nazaré, através de sua classe Santuário de Estudos, quer falar sobre o retrocesso da legislação trabalhista e sobre o desemprego. Eu vou falar um pouco sobre as legislações, as garantias, os direitos que nós, trabalhadores, ganhamos ao longo dos anos e também, para ser mais atual, aqueles que estamos perdendo. Não tem como começar esse vídeo sem falar sobre a escravidão. Por quase 2 séculos, os portugueses ignoraram o Brasil até descobrirem o potencial do café, do açúcar e do ouro aqui. Para trabalhar nessas áreas, o que eles fizeram? Trouxeram para cá africanos para serem escravizados.
Claro que existiam portugueses que trabalhavam, mas ocupavam outros setores. O grosso da mão de obra, a rica fonte de exploração, eram os escravos. Como vocês sabem muito bem, não existia direito nenhum. Eles trabalhavam o dia inteiro e recebiam apenas alimentação suficiente para sobreviver e, obviamente, não se falava em aposentadoria. Devido à posição tardia aqui no Brasil, os direitos trabalhistas também demoraram a surgir. Uma das poucas medidas antes do século XIX foi a proibição de que menores de 12 anos trabalhassem. Além disso, no começo do século XX, também tivemos o direito às férias por 15 dias. Mesmo assim, as medidas desse período eram mais negativas do que positivas. No século XX, o Brasil estava incentivando a vinda de estrangeiros para trabalhar aqui. Só que os estrangeiros vinham para cá e encontravam situações precárias e insalubres, e muitas vezes contraíam dívidas imensas. Para não ficar nessa situação, eles começaram a se organizar em sindicatos. Trouxeram essas experiências da Itália, por exemplo, onde já existia um movimento sindical. Então, fazendo isso, o governo reagiu, criando uma lei na qual era permitido expulsar estrangeiros que participassem de protestos, que organizassem movimentos sindicais, ou seja, que lutassem por direitos trabalhistas. As coisas só começaram a mudar realmente quando Getúlio Vargas, do golpe, chega à presidência da República em 1930. Logo no primeiro mês, ele cria o Ministério do Trabalho, em seguida a Carteira de Trabalho e a Justiça do Trabalho. Coisas que contribuíram muito para a Constituição de 1934, na qual tivemos direitos garantidos, que são importantes até hoje, como, por exemplo, o repouso semanal, férias remuneradas e a carga horária máxima de 8 horas por dia. Até 1924, existiam muitas pessoas que trabalhavam 18 horas por dia, de domingo a domingo, para nem sequer ter um salário mínimo garantido. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. O patrão, se quisesse, pagaria quase nada, colocando em risco mínimas condições de sobrevivência do trabalhador. Ainda no governo Getúlio, afinal ele ficou 15 anos no poder, foi promulgada a CLT, em 1º de maio de 1943. Ela foi a junção de todos os direitos trabalhistas, da legalização das uniões coletivas e que possibilitou, através dos sindicatos, lutarmos por condições melhores de trabalho. Após a saída de Vargas, tivemos algumas questões importantes acrescentadas na Constituição de 1946, como, por exemplo, o repouso remunerado de domingo e feriado e o direito à greve. Depois de João Goulart, os trabalhadores rurais também passaram a ter boa parte dos direitos dos trabalhadores urbanos. Isso se manteve inalterado até 1967, quando já na ditadura militar, alguns serviços essenciais foram proibidos de fazer greve, os salários foram congelados e alguns sindicatos foram fechados. Isso fez com que muitas pessoas voltassem a trabalhar em situações precárias, afinal eles não tinham a possibilidade de fazer qualquer tipo de reivindicação. Só que com a situação piorando, tanto que, mesmo com a repressão e a prisão de grevistas, em 1970 o sindicalismo voltou com força. Ele conseguiu reorganizar as greves que lutaram por condições melhores de trabalho e também por reajustes salariais, porque desde o golpe de 64, os salários estavam congelados e, com isso, o poder de compra do trabalhador estava desaparecendo. Foi nesse período, por exemplo, que tivemos a greve dos metalúrgicos, que teve muito destaque no estado de São Paulo, quando ocorreu também a criação da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, e tudo isso contribuiu para que as condições melhorassem um pouco. Só que a vida do trabalhador mudou mesmo. Tivemos grandes conquistas através da Constituição de 1988, já no período da volta da democracia. As novidades trabalhistas dessa Constituição foram tão boas, ou talvez até melhores do que a do período Getúlio. Nela foi criada a proteção por demissão sem justa causa, que é a multa de rescisão que você recebe em caso de desligamento involuntário. Também foi proibido a redução salarial, foi criada a licença maternidade e a licença paternidade, além da limitação máxima de 44 horas semanais de trabalho. Mais recentemente, com o governo Lula, tivemos, entre outros benefícios, a valorização do salário mínimo. Isso significa que, através de lei, o salário seria reajustado com a inflação mais o crescimento do país. Caso o país não crescesse, no mínimo o trabalhador receberia em cima da inflação.
Ou seja, ele não perderia o poder de compra. Coisas que aconteciam no passado e que voltam a acontecer com o fim dessa lei. Já o grande marco do governo Dilma foi a extensão dos direitos trabalhistas para os empregados domésticos. Isto mesmo porque depois de 70 anos da criação da CLT, de muitas leis que já falamos aqui, os empregados domésticos não tinham garantia alguma. Não tinham direito à rescisão de trabalho, enfrentavam carga horária maior do que 8 horas diárias e dormiam no serviço e não recebiam hora extra por isso. Nem sequer tinham direito a um salário mínimo garantido. Por último, com Michel Temer, tivemos uma grande queda nos direitos trabalhistas. Foram modificados mais de 100 itens na legislação trabalhista. Entre os mais preocupantes está a possibilidade de mulheres gestantes trabalharem em condições insalubres. A jornada diária subiu de 8 para 12, a redução do horário de almoço para 30 minutos e possivelmente o mais grave, que é a regulamentação do trabalho intermitente, que nele você pode ser contratado apenas pelas horas, ou seja, o patrão pode contratar uma pessoa para trabalhar segunda, terça e quarta e dispensar na sequência, não pagando repouso semanal. Esse foi um breve resumo sobre as conquistas trabalhistas que vieram através de muita luta, greves, prisões e morte. E também das derrotas, que vieram de movimentos no mínimo egoístas daqueles que exploram o trabalhador. Então, antes de você concordar com um político que defende o fim da CLT, ou que crie a carteira de trabalho verde e amarela, ou retire qualquer outro direito, ou até mesmo cogite fechar sindicatos, procure ler um pouquinho mais sobre a situação, como era a situação antes, né, do sacrifício de tantos companheiros e companheiras. Ó Deus, Tu és o maior trabalhador deste universo, fonte de todas as forças e autor de toda a unidade. Nós oramos, Senhor, por nossos irmãos e irmãs, trabalhadores dessa nação. Ensina-nos a caminhar em direção ao bem-estar, à justiça e à paz coletiva. Que cada trabalhador e trabalhadora tenha salários dignos e acesso aos direitos, à saúde, ao descanso e ao lazer. Que os líderes e autoridades sejam mais sábios e justos e que tenham um coração sensível às necessidades da população, especialmente a mais vulnerável. Abençoa, Senhor, os idosos que já contribuíram com a força do seu trabalho e hoje sentem-se extremamente fragilizados na sua qualidade de vida. Abençoa, Senhor, a juventude, para que jamais perca a fé no futuro. Abençoa, Senhor, nosso país, berço de tantos trabalhadores que constroem, que estudam, que inventam, que pesquisam, que lutam incessantemente para que tenhamos um país melhor e mais justo. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até o céu, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás.
seu Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até o céu, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Que o vento sopre suave sobre a nossa vida, trazendo o aroma da paz. Que o fogo aqueça o nosso coração, deixando-nos sempre plenos de ternura. Que a palavra que sair dos nossos lábios e as que chegarem aos nossos ouvidos sejam sempre como o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou nublados, permitam a passagem dos raios da luz do Senhor sobre nós. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos pelos caminhos da retidão. Que nossos passos sejam de fé. Que nossos gestos sejam de paz. Que nossas relações sejam de solidariedade e que nossas palavras sejam de amor. Amém. Eu não posso fugir do teu Espírito, nem ficar distante do teu